Saudações, saudações calorosas a todos os fiéis seguidores da página. Chamo-me Fernando Luís Gandanga, como todos sabeis. Sou explicador de matemática e de outras disciplinas. Estou aqui hoje para trabalharmos juntos na resolução do exame de admissão do IFP, Exame de Matemática do ano letivo 2021, certo? Então, para este exame eu vou ser muito flexível e peço desde já que procure seu caderno, sua caneta, sente-se num lugar calmo para que possa acompanhar passo a passo. Se possível, ele resolver todos os exercícios e isso aí, como vocês podem saber, devem saber, desculpa, exige muita rapidez, então vão me desculpar se um e o outro passo eu não demonstrar, certo? Vamos deixar de blá blá blá, vamos à resolução do exercício, do exame. Uma outra coisa que talvez eu poderia dizer, pedir a vós, é que tenho uma meta de 200 inscritos, pelo menos para este mês. Então, se conseguirem se inscrever, agradecia bastante. Vamos à resolução. Primeiro exercício. Roberto gastou 3.250, 6.380, 850 meticais na compra de vários artigos. Qual foi o total de gastos feitos pelo Roberto? Bom, nós estamos a dizer que o quê? Que o Roberto gastou primeiramente 3.250 e depois gastou quanto? 6.380 e depois gastou 850 meticais. Estamos a precisar do total, é só fazer somatório disso aqui. Então teríamos o quê? 0 mais 0 mais 0 dá 0. 5 mais 8 mais 5 dá 18, vai 1. 2 mais 3, ficamos com 6 mais 8, 14, vai 1. E aqui temos 10. Então, ficamos com 10.480, que corresponde à alternativa A. Então, vamos avançar. Vamos para o número 2. O que diz o número 2? O número 2 diz o seguinte. João levou 45 minutos a fazer o seu trabalho de casa e terminou às 13h55 minutos. A que horas João começou o seu trabalho de casa? Então, ele gastou 45 minutos e ele foi terminar às 13h55. Então, é fácil. É só subtrair dos 55, 45 minutos, não é? Então, que foram gastos. Então, 5 menos 5, ficamos com 0 e, por fim, 5 menos 4 ficamos com 1. Então, a hora que ele começou foram 13 horas e 10 minutos, certo? Então, isso aqui corresponde à alternativa B, como vocês podem ver aqui. Então, vamos avançar. Vamos para o número 3. A mãe do Mário fez um bolo e dividiu em partes iguais, conforme ilustra a figura abaixo. O Mário comeu a parte sombreada. A fração que representa a parte do bolo que o Mário comeu é... Ok, tudo bem. Como é que se representa uma fração? Aqui temos uma representação gráfica de uma fração. Como é que podemos representar em forma de número? É fácil. Nós vamos verificar primeiro a parte que foi tomada, porque a definição de uma fração é essa. Partes consumidas de um conjunto dividido em partes iguais, certo? Ou de uma unidade dividida em partes iguais. Aqui temos 3 partes consumidas. 3 partes consumidas de um total de 8 partes, não é? De um total de 8 partes. Então, esta é a alternativa correta que corresponde à linha C. Como vocês podem ver, vamos avançar para o número 4. O número 4 diz o seguinte. Na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro, certo? Cada lado de um quadradinho mede 1 centímetro. Então, quantos centímetros de fita são necessários para contornar a parte destacada na malha? Então, essa parte destacada aqui, precisamos do perímetro desta parte aqui, certo? De como é que podemos contornar, quantos centímetros de fita nós precisamos para contornar isso aqui tudo, isso aqui. É fácil. Aqui eu tenho 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros, certo? É fácil, é um exercício muito fácil que não há necessidade de levar muito tempo. Então, ficamos com 10 centímetros, corresponde à alternativa C. Vamos para o número 5. Ok, uma escola fez uma pesquisa para saber qual era a fruta
preferida dos alunos, certo? Veja no quadro abaixo o resultado dessa pesquisa. Qual é a percentagem de alunos que preferem laranja? Precisamos da percentagem dos alunos que preferem laranja. É fácil. Antes de calcularmos a percentagem dos alunos que preferem laranja, nós precisamos primeiro saber quantos alunos é que participaram desse inquérito, certo? Então, vamos, os que gostam de banana são 70 e os que gostam de goiaba são 30, laranja são 60 e por fim papaya são 40. Assim, então para saber o número total teríamos o quê? 0, 0, 0, 0 e isto aqui 10, 10, ficamos com 20. Então o número total de alunos é de 200, certo? Que participaram do inquérito. Agora, dos que gostam de laranja, a percentagem dos que gostam de laranja, primeiro, os que gostam de laranja são 60. Então é 60 de 200. Então, sendo que 200 é um número total, equivale a 100%, certo? Então, nós precisamos exatamente da percentagem de 60 alunos. Assim, fácil. Produtos médios, produtos extremos, teríamos o quê? Teríamos x vezes 200 igual a 60 vezes 100%. Assim, certo? Então, 200 está a dividir, está a multiplicar, passa para cá, dividir, teríamos x igual a 60. 6 vezes 100, desculpa, por cento, sobre 200, assim. Então, corto esses dois zeros com esses dois zeros, com x igual a 6 a dividir por 2 dá 3. Vamos com 3, com este zero fica 30%, assim. Então, é 30% a percentagem. Onde é que está? Opa. Não falei, não é? Não, é 30% mesmo. 30% corresponde àquela alternativa A. Vamos para o número 6. Na aula de geometria, a Letícia fez um molde para construir um poliedro, como mostra a figura abaixo. Ok, como vocês podem ver, temos aqui um molde, não é? Que ela desenhou. É claro que depois ela teria que recortar para poder formar uma figura, certo? Que é um poliedro, nesse caso. Agora, está-se a perguntar qual é o poliedro que ela construiu com base neste molde aqui. Se forem olhar com atenção, aqui nós não temos lados ou faces, assim que se diz, faces iguais, não é? Essa face é menor em relação a essa e é menor em relação a essa também. Estão a ver, certo? É maior em relação a essa. Então, essas faces são diferentes. Então, se as faces são diferentes, não pode ser um cubo, porque o cubo tem todas as faces iguais, certo? Então, vai ser um paralelepípedo, certo? Que é exatamente a alternativa C. Uma esfera não pode ser, porque a esfera tem aquele formato de bola, certo? E pirâmide também não pode ser, pirâmide tem aquele formato de um vértice aqui na ponta, assim, mais ou menos. Pirâmide vem mais ou menos assim, certo? Mais ou menos assim. Então não pode ser pirâmide, não pode ser esfera, não pode ser cubo. Então com certeza é um paralelepípedo, corresponde à alternativa C. Vamos avançar. Número 7. Duas pessoas partindo do mesmo local caminham em direções ortogonais, ok? Direções ortogonais, estamos a falar de mais ou menos direções que formam um ângulo de 90 graus. Assim, mais ou menos, certo? Então, a primeira pessoa foi daqui, a segunda pessoa foi daqui. Disse que uma caminhou 12 metros, e a outra caminhou 5 metros, assim. Então, daqui, pede-se o quê? Qual é a distância que separa essas duas pessoas? Estamos a precisar mais ou menos dessa distância que separa essas pessoas. Então, pelo meu esboço, acho que vocês já conseguem ver que é um triângulo retângulo. E como é que trabalhamos com triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Fácil, não é? Nós precisamos exatamente dessa distância que corresponde à hipotenusa. E pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, certo? Então, hipotenusa ao quadrado será igual. Cateto 1 pode ser qualquer um dos catetos, não há nenhuma ordem para isso. Vai ser 5 metros quadrados mais 12 metros quadrados. Vão me desculpar se não estou a escrever muito bem os números, é questão de pressa mesmo. Então, a hipotenusa ao quadrado será igual a
5 metros quadrados dá 25 metros quadrados, mais 12 ao quadrado dá 144 metros quadrados. Então, hipotenusa ao quadrado seria igual a 25 mais 144, ficamos com 169 metros quadrados. E este ao quadrado passa para o segundo membro, fica a raiz quadrada. Então, ficaremos com a hipotenusa igual a raiz quadrada de 169. Aqui, normalmente, teremos que colocar mais ou menos, mas já que trata de dimensões, não vamos considerar o menos, vamos considerar apenas o mais. Então, metros quadrados aqui. Esse quadrado vai com isto, ficaremos apenas com a raiz quadrada de 169, que dá 13. Então, ficaremos com 13 metros como solução. 13 metros corresponde à alternativa B. Certo? Então, vamos avançar. Vamos para outro número. Número 8. Aqui diz o número 8. Número 8. Os dois triângulos são semelhantes. Qual é o valor de x? Bom, se triângulos são semelhantes, quer dizer que um é uma redução do outro. Para esse caso, né? São proporcionais estes dois triângulos. Então, um é uma redução do outro. Esse exercício podemos resolver sem precisar fazer aquela propriedade, colocar aquela propriedade que nós conhecemos de equivalências, de lados e tal. É só sabermos qual é a proporção, certo? Fácil. Se eu tenho 7, se forem a ver, este lado aqui é o mesmo que este, certo? É claro que este aqui é a ampliação deste aqui. Então, se são proporcionais, quer dizer que 7 está para 21, certo? E 7 está para 21, nós podemos reduzir essa fração como se fosse 1 para 3, certo? Dividindo por 7, dividindo por 7. Teríamos 1 para 3. Então, a proporção aqui é de 1 para 3, certo? Então, tendo eu 33 aqui, como é que podemos encontrar o x aqui? Precisamos de um número que, quando multiplicado por 3, vai dar 33, que é o 11. Facilmente achamos a solução, que é a linha B. Mas, como precisamos sempre calcular, né? Como quem diz, vamos colocar aqui a propriedade 7, nós sabemos que está para 21, certo? Queremos saber se os 33 estão para quanto aqui, certo? Então, por no meio, produz extremos, faremos com x vezes 21 igual a 7 vezes 33. 21, desculpa. 21. X igual a 7 vezes 33 sobre 21. Assim. E 21 nós sabemos que ficaríamos com 7 vezes 33 sobre 7 vezes 3. Assim. Então, 21 é 7 vezes 3, corto 7, fico com 33 a dividir por 3, que dá 11. Então, daquela forma, assim como dessa outra forma, achamos o número 11, corresponde à alternativa B. Vamos para outro exercício. Observe no gráfico abaixo, esse gráfico aqui, não é? O resultado de uma pesquisa realizada por uma professora com os seus alunos. Considerando que cada criança escolheu apenas uma atividade preferida, responda às perguntas 9 e 10. Ok, tudo bem? Vamos. Quantas crianças foram entrevistadas nessa pesquisa? Então, aqui, pelo menos, as que gostam de esporte foram 30. Então, este é um número 9. É um número 9. Sim, é um número 9. Então, temos 30 de desporto, de teatro são 15, 30 mais 15. Aqui de artesanato são 25, mais 25. E os de dança são 20, mais 20. Então 15 mais 25, ficamos com 40. 40 mais 30, ficamos com 70. 70 mais 20, isso aqui é igual a 90. É o número total de alunos. Então, isso aqui é a linha D. 10. Qual é a moda? Moda é o valor que ocorre com maior frequência, que é 30. Como vocês podem ver, certo? Aqui é o 30, certo? Então, é 30 que corresponde à alternativa C, que é do desporto. Opa, está tudo bem até agora. Vamos avançar. Número 11. A razão do comprimento da laranja, a razão do comprimento para a largura, desculpa. A razão do comprimento para a largura de um retângulo é de 5 para 4. Então, já temos a razão, quer dizer que 5 está para 4. 5 está para
está para 4, assim, certo? Podem colocar assim mesmo 5 para 4, eu prefiro colocar assim, é mais prático na hora da resolução. Ok, então aqui este é o comprimento, esta é a largura, certo? De um retângulo. Então, qual é a largura sendo o comprimento 55? Então, o comprimento é 55, precisamos da largura. Assim, fácil. Então, x vezes 5, x vezes 5 é igual a 55 vezes 4. Então, x será igual a 55 vezes 4 a dividir por 5. 55 vezes 4 a dividir por 5. 55 a dividir por 5 dá 11. Então, ficaremos com x igual a 11 vezes 44, que dá... Vezes 4, desculpa. Este 4 aqui, que dá 44. 44 corresponde à alternativa C. Número 12. O que diz no exercício? Número 12. Observa a tabela seguinte que representa uma proporcionalidade, certo? Não disseram que tipo de proporcionalidade é? Ok, qual é o valor de K? Precisamos da constante. Então, primeiro você precisa identificar que tipo de proporcionalidade é. Numa proporcionalidade direta, os valores de x crescem à medida que os valores de y também crescem. E se vocês forem a ver, aqui os valores de x estão a crescer, não é? Estão a decrescer, os valores de y estão a crescer, certo? Então, isto aqui não pode ser uma proporcionalidade direta, certo? Então, é uma proporcionalidade inversa. Porque se formos a ver, multiplicando aqui, temos o mesmo resultado se formos a multiplicar aqui e aqui. 3 vezes 60 dá 180, 5 vezes 36, 180, aqui também 180, certo? Então, nós já temos o valor da constante. Agora, precisamos do valor de K, que é o valor que ocupa aqui. Um número, quando multiplicado com 45, vai dar 180. Então, K vezes 45 igual a 180. Então, o 45 está a multiplicar, passa para lá, passa a dividir, K será igual a 180 a dividir por 45, e isto aqui dá 4. Vamos para o 4, é a alternativa A. Vamos para o número 13. O que diz o número 13? Um número é maior do que o outro 4 unidades. E a soma desses dois números é 190. Ok, disse que um número é maior do que o outro em 4 unidades. Quer dizer que x, e temos o x mais 4, certo? O primeiro número é o número que é maior do que o primeiro em 4 unidades, certo? Quando um número é maior que o outro em 4 unidades, quer dizer que se vamos somar 4 unidades, aí está o número, certo? Que é basicamente isso que nós fizemos aqui. Então, e a soma desses dois números é 192. Então, se formos a somar esses dois números, temos 192, certo? Se x é o menor destes números, então uma equação que permite calcular o valor de x é... Então, a equação que vai nos permitir calcular o valor de x é basicamente essa aqui, que também podemos simplificar. Ficaremos com x mais x, ficaremos com 2x mais este 4 aqui, igual a 192, assim, certo? E depois daqui, nós podemos ainda colocar 2 em evidência. Podemos ter 2 aqui dentro de parênteses, x mais 2, igual tudo a 192. Então, a solução pode aparecer assim, assim, assim. Vamos ver em qual das formas aparece a solução. Aqui tem 2x mais 4. 2x mais 4 aparece nessa forma aqui, que corresponde à alternativa D. Vamos para o número 14. O número 14 acredito que não caiba. Aqui não vai caber.